Então a gente tem aqui, nessa primeira abinha aqui, a ferramenta de seleção, tá? Que é basicamente a seta de seleção. A gente tem dois tipos de seta. Se a gente vê aqui no principal, a gente tem o método de seleção nesse primeiro momento, que é basicamente o formato que você seleciona o objeto. Então nesse caso aqui, vocês percebem que na referência a gente já tem a projeção da inserção e o objeto do lado de dentro. Ou seja, se eu clicar de um ponto e arrastar, pegar pegar parte desse objeto e clicar, ele não vai selecionar. Ele só vai selecionar se eu clicar e selecionar o objeto como um todo, tá? Isso falando de janela de seleção. Mas a gente pode simplesmente clicar no objeto, ele já faz essa seleção também, tá? Se eu clicar e segurar nessa setinha, a gente tem um método de seleção de objeto parcial aqui, né? Então, por exemplo, se eu selecionar parte desse objeto, ele já vai selecionar o objeto. Esse último método aqui, que é o dependente de direção, ele é basicamente um misto entre os dois, né? Do primeiro a gente seleciona parcial do objeto, ele já marca o objeto inteiro. O segundo a gente precisa selecionar o objeto como um todo, né? Esse terceiro é basicamente a mesma coisa, só que se a gente selecionar, por exemplo, da direita para a esquerda, percebam que a caixa de seleção, o formato dela muda para um pontilhado. Se a gente selecionar da esquerda para a direita, ele já inverte, né? Ele mostra para a gente uma estética diferente nesse retângulo de seleção. Então, se a gente selecionar da direita para a esquerda e clicar, ele vai selecionar parcialmente o objeto, ou seja, eu pego um pedaço, ele pega o objeto como um todo. Se eu selecionar da direita para a esquerda, não, tá? Então, assim, caso vocês queiram filtrar alguma coisa, para pegar dentro dessa ferramenta aqui, é basicamente essa alteração, tá? A gente tem a geometria de seleção, que é basicamente a geometria retangular ortogonal, retangular rotacionada e poligonal, que é basicamente eu posso ir clicando por pontos, e esses pontos que eu vou clicar, ele vai determinar o que eu vou selecionar ou não, tá? Consigo trabalhar a seleção dessa forma. E a seta de seleção, de ferramenta direta ou de ferramenta por morph, tá? Essa seta branca aqui geralmente utiliza quando a gente trabalha com essa outra ferramenta aqui embaixo, de morph, que é a ferramenta de modelagem de objeto. A gente consegue selecionar melhor os vértices e esse objeto aqui, tá? Por padrão a gente usa a preta mesmo. E esse imãzinho que tem aqui é a seleção rápida, tá? A gente pode simplesmente clicar para ligar ou desligar ou segurar a barra de espaço para que a gente consiga ativar essa ferramenta aqui. Se ela não estiver ativa, se eu clicar em qualquer ponto do objeto, por exemplo, eu não vou conseguir selecionar esse objeto. Eu vou ter que clicar em algum nó dele, seja um nó de canto ou um nó central, tá? Com ela ativa, eu clico em qualquer ponto, ele seleciona o objeto de qualquer direção. Então a gente utiliza isso daqui quando a gente está desenvolvendo grande parte do projeto. Caso a gente precise selecionar algum objeto específico dentro de inúmeros outros objetos, a gente desmarca essa seleção para conseguir abrir uma janela de seleção ou alguma coisa do tipo. Aqui a gente tem basicamente o retângulo de seleção, que é aquela ferramenta de seleção, só que no caso para direcionar desenhos, tá? Então, por exemplo, caso eu queira imprimir alguma seleção, eu posso simplesmente abrir essa caixa de seleção. Caso eu queira mover, copiar todos esses objetos aqui sem estar selecionado, eu consigo trabalhar com essa opção. E a gente tem na sequência aqui piso único, que é o piso que a gente está desenvolvendo. A gente pode ativar esse retângulo mais escuro aqui, que ele marca dentro dessa seleção todos os pisos, ele vai selecionar o que tiver nessa região. E aqui o método de geometria desse retângulo, tá? E agora passamos para as ferramentas de modelagem, tá? A gente tem paredes, pilares, vigas, laje, cobertura, membrana, que é basicamente aquelas coberturas côncavas, escada, peitoril, parede cortina, porta, janela, clarabóia, aberturas de vão, seja porta ou parede. A gente tem zonas, que são ferramentas de cálculos de ambiente, né, que a gente pode fazer paginação, entre outras coisas. Malha, que é o terreno, tá? Morph, que são os modelos que a gente pode modelar objetos específicos. Objeto, que são mobiliários, sanitários, qualquer tipo de blocos ou ferramentas que nós tivermos dentro do objeto. As luminárias, né, que a gente pode inserir as luzes no projeto. Janela de canto e fim de parede, tá? Que são elementos que, quando a parede tem algum material na frente aqui, a gente consegue simplesmente inserir esse objeto aqui para ele dar esse acabamento, tá? A gente vai passar um por um deles aqui, tá? Mas primeiro eu gostaria de explicar um conceito para vocês. Não sei se vocês já perceberam ao longo do processo de desenho dessa que a gente veio desenvolvendo até agora, cada vez que a gente clica no objeto, ele muda essa barra aqui, tá? Isso daqui é a barra de propriedades do objeto, tá? Então, a barra rápida, caso a gente queira atualizar ou ajustar alguma configuração, né, enquanto a gente está desenhando esse objeto, tá? Ou a gente pode simplesmente clicar aqui no diálogo de definições, que é a atalho é Ctrl T, para ele abrir todas as definições desse objeto, tá? Eu não vou passar um por um, porque senão a gente vai ficar umas 2 horas nesse vídeo aqui,
Mas para explicar para vocês eu vou usar a parede como referência. Então o que acontece? Nós temos aqui no diálogo de definições a geometria e posicionamento do objeto, então assim, o piso de origem, onde ele começa e onde ele termina, que é o vínculo ao topo. Tá? Por exemplo, a gente tem por padrão no ArchiCAD aqui 4 pavimentos, térreo mais 3, né? E ele essa parede está sendo construída do térreo para o primeiro. Tá? Caso a gente queira construir essa ela do primeiro para o segundo ou do primeiro para o terceiro, a gente consegue ajustar isso daqui. Ou caso a gente queira fazer uma parede mais baixa ou muito mais alta, por exemplo, a gente pode desvincular aqui e inserir o valor da altura dela manualmente. Tá? Outra coisa, a gente consegue ajustar também o tipo de estrutura da parede. Aqui a gente está trabalhando com uma parede básica, que é uma parede que não tem configurações de espessura e revestimento, então a gente consegue trabalhar manualmente aqui com a espessura dela, caso eu queira uma parede, sei lá, de 1 metro, por exemplo. Basta simplesmente inserir esse valor aqui e eu consigo fazer uma parede de 1 metro. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem na sequência paredes compostas, né? E perfil complexo. Perfil complexo são paredes que vocês podem fazer a criação dessas paredes do zero, determinando a estrutura, caso vocês queiram com uma base mais espessa, o topo mais fino, enfim, a gente consegue trabalhar com essa parede personalizada, mas por padrão a gente utiliza sempre a estrutura básica ou perfil complexo. Perfil complexo são as paredes pré-definidas com revestimentos e núcleos. Então assim, a gente tem, por exemplo, a alvenaria 90, né, rebocada com tijolo. Se eu apontar o mouse aqui, ele vai me dar a espessura nominal dela, que é 13 centímetros, a espessura do núcleo que tem 9, e os tipos de composições que ele trabalha, tá? Então se eu mudar isso daqui na configuração, vou dar um OK, e inserir a parede novamente, vocês vão perceber que essa parede aqui está diferente da parede básica que a gente inseriu. Isso porque nós temos a parede composta. Então dentro da composição dessa parede nós temos aqui provavelmente o núcleo, o revestimento de argamassa externa, argamassa interna e o revestimento interno, tá? Uma vez que essa parede está rebocada mais azulejo. Então aqui é o reboco de um lado, estrutura, argamassa aqui e o azulejo do lado de dentro. Se eu for aqui no 3D, vocês vão perceber que essa parede aqui ela já tem essas configurações já aplicadas, inclusive no 3D. Então de um lado nós temos o revestimento de reboco, o núcleo de tijolo, a argamassa que a gente consegue ver aqui entre o final do tijolo e o começo do azulejo e o azulejo do outro lado, tá? Então essa é a configuração de parede composta. A gente consegue ajustar essas composições para criar paredes personalizadas, caso a gente queira, também dentro da abinha de opções, atributos de elemento, composições, tá? Então aqui a gente tem todas as composições de alvenaria, cobertura de laje, drywall, estruturas, enfim. Então aqui a gente pode simplesmente criar a composição que a gente quiser para o caso que a gente for trabalhar aqui, tá? Então eu posso criar uma composição nova, ajustar todas as camadas, configurar os tipos de caneta que vão ter essa camada, o tipo de revestimento que vai ter, o tipo de núcleo e assim sucessivamente, tá? Então o ArchiCAD ele tem uma vasta biblioteca de materiais de estrutura pré-definido que a gente pode utilizar para criar os próprios objetos e elementos ali, sem precisar criar nada do zero. Tá? Voltando aqui no diálogo de definições da parede, a gente tem na sequência aqui, vou colocar a parede convencional aqui mesmo, a gente tem aqui na sequência nos métodos de geometria, né, parede linear reta, parede linear, trapezoidal ou poligonal, tá? Que a gente pode trabalhar do núcleo dela. Aqui a gente tem as complexidades, né? A gente pode fazer uma parede reta, uma parede inclinada ou uma parede duplamente inclinada. Né? A gente marcando essas configurações, a gente consegue ajustar isso daqui. Aqui é a linha de referência, que é basicamente a linha de inserção da parede, tá? A gente vai fazer ela na face interna, externa ou centralizada, tá? Aqui a gente tem o deslocamento da cota zero, caso vocês queiram fazer uma parede que comece, sei lá, na fundação 30 centímetros abaixo, sem tirar o vínculo dela do topo, basta vocês colocarem um valor, por exemplo, negativo aqui. Então ela simplesmente já vai dar um preview aqui desse ajuste, que essa parede vai ter 3,30, né? Ele já contabiliza isso daqui no projeto. Aqui a gente tem as configurações, que é como ela vai ser representada em planta e corte. Uma dúvida que vocês podem estar tendo agora é que a gente está desenhando isso daqui e ele está com uma cor diferente do que as cores que estão sendo representadas aqui, tá? Isso porque a gente está aqui embaixo utilizando esse padrão de penas do ArchiCAD no default, tá? Esse padrão automático dele, ele mantém colorido por norma, tá? Mas basta a gente selecionar e ajustar ali, vocês vão ver já que a gente vai colocar isso daqui em preto e branco. E aqui a gente tem a relação de visualização dela. Então, por exemplo, quais pisos essa parede vai ser exibida, tá?
no piso de origem ou em todos os pisos relevantes, tá? O que isso significa? A gente tem aqui, na aba de documentação, plano de corte em planta, tá? A gente não consegue definir em paredes onde ela vai ser exibida, em quais tipos de pisos específicos. Tem alguns objetos que a gente pode demarcar, por exemplo, um piso acima, um piso abaixo. No caso da parede não, e alguns outros objetos também. Quando ele está marcado em todos os pisos relevantes, se a gente vier aqui em plano de corte e planta, a gente consegue ver a altura que a gente está cortando, tá? Que é 1,20 m, a quantidade de pisos que ele está mostrando, né? Então a gente consegue ver até um piso acima. Então, por exemplo, se vocês quiserem que essa parede seja exibida até 2 ou 3 ou 4 pisos, basta vocês configurarem a relação de exibição aqui. Então, por exemplo, a gente consegue, caso a gente tenha mais pisos adicionais, a gente consegue ajustar aqui o quanto que isso vai ser visível e permitindo o ajuste, vamos supor que eu vou dar 3 aqui, por exemplo. Se eu selecionar aqui na configuração de exibição da parede apenas um piso de origem, ela vai ser exibida apenas no pavimento TR, que é o pavimento que nós criamos ela. Se eu colocar em todos os pisos relevantes, eu dar um OK. As paredes que eu tenho aqui, se eu vier no primeiro pavimento, eu não consigo visualizar elas, tá? Eu vou inserir uma parede aqui. Então aqui, eu tenho, por exemplo, apenas um piso de origem, né? Essa parede, por exemplo, eu vou criar essa parede aqui e mostrar ela apenas no piso de origem. E eu vou mexer nessa configuração, vou selecionar aqui outra parede em todos os pisos relevantes, tá? Então eu vou clicar isso daqui e vou inserir essas duas paredes. Se eu vier aqui novamente na ferramenta de plano de corte em planta, eu estou vendo o piso acima, mais o piso abaixo eu estou vendo apenas o piso atual. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 3 pisos abaixo também. Ou seja, os pisos eles vão estar permitindo eu acessar tanto o que está acima quanto o que está abaixo. Se eu vier no primeiro pavimento, percebam que eu consigo ver a cobertura e eu consigo ver essa parede que eu marquei a configuração de todos os pisos relevantes, mas o restante some, tá? Porque eles foram construídos e estão sendo exibidos apenas no piso de origem, tá? Se eu vier no segundo pavimento, a cobertura já some, porque ela só foi feita nesse primeiro pavimento, mas essa parede continua. Se eu vier na cobertura, mesma coisa, porque eu configurei na documentação aqui, o plano de corte em planta, eu configurei para que eu mostrasse até 3 pavimentos. Se eu voltar aqui, por exemplo, abaixo de 2, deixa eu marcar aqui, mostrar apenas 2 pisos abaixo, automaticamente eu digo que esses objetos não estão sendo visíveis, porque a configuração deles está para todos os pisos relevantes, certo? Então essas configurações de visualização, quem demanda é o ArchiCAD, mas alguns objetos a gente consegue ajustar para permitir ou ocultar essas configurações. Na sequência aqui, nós temos visualização em planta, né? Por exemplo, a gente pode visualizar uma parede em vista e corte, vista, corte e projeção, caso ela esteja um nível acima, né? Apenas corte ou tudo em vista, tá? Eu vou marcar aqui tudo em vista e vou fazer uma parede, a mesma parede que a gente está fazendo aqui. O acabamento dela e a configuração é totalmente diferente dessas outras que a gente fez, tá? Todas essas opções que a gente está passando aqui, a maioria delas a gente tem nessa paleta aqui, tá? Então, por exemplo, eu consigo ajustar isso daqui na abinha de planta e corte, ele tem um resumo aqui de algumas coisas pra gente, o tipo de estrutura da parede, a linha de referência, o método de geometria que a gente está desenhando ela, né? O vegetal, que é a camada que ela está sendo construída, as opções de propriedade, classificação, entre outras coisas. Dando sequência aqui, a gente tem superfície de corte, tá? O que acontece? Essas paredes aqui elas estão sendo cortadas e a gente consegue configurar sobreposições de superfície. Então, por exemplo, aqui a gente está utilizando nenhuma sobreposição de superfície, mas caso eu queira, por exemplo, que no primeiro plano a gente tenha esta configuração, por exemplo, aqui para vista e corte, se eu inserir essa parede aqui, vocês vão perceber que a cor dela do corte alterou. Por quê? Porque a gente configurou aqui. Então, a gente está sobrepondo a superfície de corte para essa cor laranja. Tá? Caso eu queira, por exemplo, trabalhar com uma outra cor aqui, eu posso simplesmente clicar, dar um OK, inserir outra parede e ele vai fazer essa alteração também. Tá? As outras configurações de exibição que nós temos aqui são linhas de parede, né? Se a gente suprime de repente alguma delas, se a gente quer fazer uma parede que se direcione, enfim, isso daqui é útil quando vocês estiverem trabalhando cobertura e precisarem trabalhar com espessuras diferentes para que não tenha sobreposição. Aqui o modelo é basicamente a sobreposição de pintura, tá? Então é como se fosse o material que a gente está pintando essa parede. Por exemplo, vou vir aqui no 3D, eu tenho essa parede composta aqui de exemplo que a gente inseriu, que de um lado é reboco, em cima e embaixo ela está cortada e a gente tem azulejo de um dos lados. Se eu selecionar essa parede e abrir o diálogo de definições, a gente marcar a sobreposição de pintura branca, por exemplo, eu der um OK, vocês vão ver que desse lado aqui, ele removeu o reboco e aplicou a pintura, certo?
Selecionando ela novamente, marcando a configuração. Se eu pegar, por exemplo, e quiser pintar de branco também as faces, né, as faces estreitas de topo e frente e fundo, eu der um OK aqui, ele vai sobrepor esse material a essa pintura. E a mesma coisa para o restante. Caso eu queira suprimir também um azulejo, eu posso fazer isso. Caso vocês queiram trabalhar de repente com as faces laterais de uma cor e a pintura nos cantos, a gente pode simplesmente desmarcar essa caixinha de vínculo de superfície, selecionar aqui a pintura da cor que nós quisermos trabalhar, por exemplo. A gente consegue ter materiais e cores diferentes para cada uma das faces que a gente está trabalhando, tá? Isso se aplica a paredes, lajes, né, pisos que a gente estiver utilizando. A maioria dos objetos do ArchiCAD permite você trabalhar com sobreposição, tá? Alguns a gente tem configurações mais extensas, como paredes, que a gente pode trabalhar com sobreposição de faces individuais. Outros a gente já tem, por exemplo, no caso do Morph, a gente consegue pintar apenas o objeto inteiro, não fazer a leitura individual, tá? Aqui a gente tem na sequência alguns parâmetros analíticos de estrutura que a gente pode definir função estrutural e criar configurações a respeito disso manualmente, enfim. E a gente tem a classificação de propriedades, tá? A classificação aqui ela é um elemento parede, a gente tem identificação de categorias, né? Esse parede traço 13 significa que é a 13ª parede que a gente está inserindo, tá? Então ele vai fazendo essa contabilização segmental aqui. Ele pergunta se ela tem informação estrutural, né? Posição. Essa renovação aqui é basicamente se é uma parede existente, a gente pode marcar que é uma parede que vai ser demolida ou que vai ser construída. Aqui a gente tem a exibição do filtro de renovação da parede, que a gente pode configurar aqui embaixo também, tá? E configurações de regras, então a gente pode colocar resistência a fogo, né? Enfim, trabalhar com inúmeras informações aqui. Meio ambiente, enfim, largura de bloco, então ele já tem algumas configurações parametrizadas que ele carrega aqui que a gente pode ajustar, inserir manualmente, assim como as configurações de FC, que são os formatos que ele faz comunicação com outros elementos, tá? Então aqui são as configurações genéricas, a gente pode ajustar aqui dentro da parede, e basicamente todos os elementos do ArchiCAD vão ter essas diretrizes. Se eu vier aqui, por exemplo, inserir uma laje na sequência, basicamente de um ponto até o outro, selecionar essa laje e abrir o diálogo de definições, vocês vão perceber que ela vai ter as configurações de geometria, deslocamento, tipo de estrutura composta ou genérica, piso de origem, deslocamento negativo, plano de referência de inserção, e alguns vão ter uns ajustes peculiares referentes a outros, né? Por exemplo, aqui a gente consegue ter ângulos de aresta, na parede a gente não tinha essa configuração. Visualização de corte e planta é basicamente o mesmo para todos, tá? Com exceção de que a laje, né, se vocês lembrarem, a parede a gente tinha só piso de origem e pisos relevantes. Já a laje a gente tem essa alternativa de trabalhar, por exemplo, um piso acima, um piso abaixo, entre outras coisas. Exibições de planta e corte, a mesma coisa, tá? Superfícies de corte, contornos, tramas em vista, né? Nesse caso aqui a gente consegue, diferente da parede, a gente consegue configurar alguma trama específica aqui para a gente poder utilizar. A pintura da superfície, que é a sobreposição do modelo. Mesma coisa para parâmetros analíticos estruturais e classificação e propriedades. Isso daqui todos os elementos vão ter, sem exceção, tá? Falando um pouco agora dessa barra rolante aqui das ferramentas, aqui muito das ferramentas que nós vimos lá atrás, ele traz essas ferramentas aqui de fácil acesso para a gente, tá? O que é mais importante para a gente definir, tá? Em alguns casos vocês não vão nem precisar abrir o diálogo de definições para poder ajustar e configurar esses elementos, mas na maioria deles vai ser interessante você ajustar algumas configurações rápidas aqui. Por exemplo, eu inseri uma parede, parede 23 é o nome que ele coloca, mas por exemplo, caso vocês queiram renomear essa identificação, por exemplo, parede solta, localização tal, vocês conseguem ajustar isso aqui e ele tem aquele acesso rápido àquela última paleta da configuração de categorias, então vocês podem definir parcialmente o que vocês querem ajustar aqui, tá? O que acontece? Eu estou criando um elemento novo, tá? O que eu configurar aqui agora, né, por exemplo, se eu mudar o tipo de estrutura para genérico isolamento, inserir essa parede ou não inserir, enfim, percebam que ela já está verde, que é essa última configuração que eu apliquei. Se eu clicar na parede de novo, isso daqui vai ter mudado, ou seja, se eu alterar essas configurações aqui ou no diálogo de definições, vai ser como se fosse uma configuração, até desligar essa sobreposição aqui, vai ser como se ele fosse uma configuração definitiva para as paredes, por exemplo, fazer uma parede de alvenaria estrutural com uma configuração X. Todas as paredes que você inserirem depois de ter configurado, ela vai ter essa configuração, tá? Aqui a classificação dela, por exemplo, caso você queira que algum objeto não seja contabilizado no ArchiCAD, por exemplo, eu estou fazendo porta de biombo de banheiro, eu quero desligar, eu não quero que essa porta saia na minha tabela. Você vem aqui e desmarca,
que essa parede ela não vai ser contabilizada para nada, não vai contar área, não vai contar objeto, não vai contar elemento, só se você ativar a classificação, e também você pode ajustar essa configuração. Então ela está nessa classificação, caso você queira criar, por exemplo, drywall, por exemplo, alguma coisa específica aqui, você pode criar depois uma classificação específica e inserir esse objeto nessa classificação, tá? Por padrão deixa do jeito que está mesmo. Aqui a gente tem o diálogo de definições, que é aquela caixinha que todos os objetos que a gente inserir vai aparecer isso daqui, tá? A gente pode clicar no quadrado grande para abrir aquela outra janela e trabalhar essas configurações, ou nós podemos clicar nessa setinha aqui e ele vai dar algumas pré-definições para a gente, tá? Então aqui a gente tem algumas pré-definições prontas, isso daqui é tudo direto do ArchiCAD, tá? Não precisa alterar em absolutamente nada, mas caso vocês queiram criar naquela barrinha lá, por exemplo, paredes compostas, vocês podem ajustar e ele também vai aparecer aqui, tá? Então aqui tem algumas pré-definições prontas que ele já traz pra gente, que vocês podem selecionar com 2 cliques ou abrir o diálogo de definições para editar. O vegetal, que é basicamente o layer que esse objeto está inserido, isso daqui é uma coisa importantíssima do ArchiCAD, tá? Todos os objetos que a gente vai inserir, por exemplo, parede, eu inseri ele já veio aqui arco parede. Se eu dar um ESC para sair e selecionar um pilar, você já vai ver que o vegetal dele já vai estar no ST pilar. Se eu der um outro ESC, por exemplo, selecionar viga, mesma coisa. A laje, mesma coisa. Cobertura, membrana e cobertura, mesma coisa, tá? E aí, dessa forma, a gente consegue fazer essas configurações de definições.